Passando com uma palavra neste dia, Atos dos Apóstolos, uma palavra qual o Senhor tem colocado no meu coração por esses dias. Aleluia, eu quero ser fiel e profetizar sobre a tua vida. O de repente de Deus nesse mês, o mês ainda não acabou, alabaçúria. Aleluia. Aleluia, ainda faltam alguns dias para o mês terminar. Ainda nós temos maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Aleluia, e creia. Aleluia, que o Senhor ainda fará, aleluia, grandes coisas, aleluia, na sua vida e você viverá. Aleluia, os milagres do Senhor na sua vida, o de repente de Deus, essa palavra que o Senhor tem bradado no meu coração nesses dias. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Atos 12, aleluia, fala sobre a perseguição da igreja. Aleluia, Atos 12, versículo 5. E assim Pedro, aleluia, estava preso, aleluia, e era vigiado pelos guardas, mas a igreja estava em contínua oração. Aleluia. O rei Herodes já havia mandado matar a Tiago. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você pode me perguntar, mas por que o Senhor permitiu que matassem a Tiago e a Pedro não? Aleluia. O Senhor, aleluia, nada acontece sem a sua permissão, nada acontece sem a sua vontade, né? Se Deus permitiu, aleluia, que Tiago, aleluia, fosse morto, né? Pelo rei Herodes, né? Através dessa perseguição que eles estavam sofrendo, aleluia, foi permissão do Senhor. Aleluia, mas a igreja, aleluia, aleluia, mas nós, aleluia, independente, aleluia, das sentenças, independente dos diagnósticos, aleluia, nós vamos orar até o fim, aleluia. Se o Senhor fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Aleluia, e com certeza eles oraram, mas o Senhor permitiu, aleluia, que Tiago fosse morto, mas quanto a Pedro, aleluia, o Senhor, aleluia, interviu na vida de Pedro, aleluia, o de repente de Deus, alabaçúria, aconteceu na vida de Pedro, porque Pedro estava preso, diz a palavra do Senhor, e ele estava guardado por muitos guardas, aleluia, mas a igreja, aleluia, ela estava em contínua oração. Quero dizer neste dia que enquanto você estiver em contínua oração, aleluia, a despeito de qualquer coisa que você tenha pedido ao Senhor, que você tenha orado, a despeito de alguém que possa estar enfermo, que o médico já, né, decretou que não tem mais jeito, que a medicina decretou que não tem mais jeito, não sei, uma causa impossível, algo que para você, aleluia, aleluia, é uma vitória que você está esperando da parte de Deus, é uma bênção, aleluia. Aleluia, não desista, aleluia. Tiago morreu porque o Senhor permitiu, mas até o último momento eu creio que a igreja estava orando, assim como orou por Pedro, e nós não podemos desistir de ninguém e nem desistir de nada que o Senhor tem colocado no nosso coração. Aleluia, a palavra do Senhor diz que Ele tem um sim e um amém, mas Ele também tem um não, aleluia. Aleluia, e tem o talvez, aleluia, aleluia, mas nós temos que, aleluia, orar, aleluia, e não desistir, porque a última palavra é do Senhor, mas a igreja estava em contínua oração, e na noite, antes do dia em que Herodes ia apresentar Pedro ao povo, aleluia, Pedro estava dormindo, preso, aleluia, acorrentado, com duas correntes entre os dois soldados. Com duas correntes entre os dois soldados, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. E havia guardas, não era um guarda só, havia guardas de vigia no portão da cadeia. E de repente, aleluia, apareceu um anjo do Senhor, aleluia, e uma luz brilhou dentro da cela, aleluia. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor sempre tem um levanta-te para as nossas vidas, mesmo quando nós estamos desanimados, no meio das nossas provas, achando que a vitória não vai chegar, que a bênção não vai vir. O Senhor tem um levanta-te, como ele falou, aleluia, para Pedro: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, porque o Todo-Poderoso é aquele que é poderoso para quebrar todas as correntes, todos os grilhões, todas as amarras, aleluia, aleluia, aleluia. Não sei se você está orando por alguém, eu oro por pessoas que precisam de libertação, e nós sabemos que o inimigo, ele acorrenta as pessoas. Aqui está falando de correntes físicas. Pedro estava acorrentado fisicamente, mas há correntes espirituais, pessoas que estão acorrentados espiritualmente pelos vícios da droga, da bebida, da jogatina, aleluia, aleluia, que precisam de uma grande libertação, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor, aleluia, ele é aquele que quebra todas as correntes, aleluia. Então as correntes caíram das mãos deles, aleluia, simplesmente elas caíram. O Senhor, aleluia, arrebentou as correntes. Eu profetizo, aleluia, na vida daqueles por quem nós temos orado, aleluia, que o Senhor é aquele que vai, aleluia, quebrar as correntes do vício, das drogas, da prostituição, aleluia. Seja lá, aleluia, pelo que você estiver orando, creia, aleluia, neste dia de hoje, que o Senhor é aquele, aleluia, que visita a tua causa, que visita, aleluia, aleluia, assim como ele entrou nessa cadeia, aleluia, ele entrou nessa cela onde estava Pedro, aleluia, e arrebentou as correntes e quebrou as correntes, aleluia. Ele também fará na vida daqueles por quem nós temos orado. Aí ele continuou dizendo: aperte o cinto, aleluia, e amarre as sandálias, aleluia, disse o anjo, aleluia. E Pedro fez o que o anjo mandou: põe a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, aleluia. Porém, ele não sabia se de fato o anjo o estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão, que talvez o Senhor estava dando a ele uma visão, aleluia. Nós sabemos que nós cristãos, né, o Senhor, para alguns, o Senhor dá o dom de visão aberta, aleluia. E ele pensava, aleluia, que ele estava tendo uma visão, aleluia. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro, aleluia. Não era uma porta de madeira, aleluia, não era qualquer porta, aleluia. Era um portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho, alabassúria. O portão se abriu sozinho, aleluia. E eles saíram, andaram uma rua, louvado seja Deus. E o de repente de novo, e de repente o anjo foi embora. Aleluia, o anjo veio somente, aleluia, amando do Senhor, aleluia, para libertar a Pedro da prisão. E eu profetizo em nome do Senhor Jesus que o anjo do Senhor, aleluia, ele vai entrar na tua vida para fazer algo que você tem orado e esperado. O anjo do Senhor vai entrar na tua casa, no seio da tua casa, da tua família, na vida dos teus filhos, que você está orando por a libertação, aleluia, do teu marido, da tua esposa, aleluia, alabassuri canta lamanaia, porque o de repente de Deus, eu profetizo que até o final desse ano, você vai viver os de repente de Deus na sua vida, aleluia, você vai testemunhar, aleluia, os grandes milagres do Senhor, aleluia.
que o Senhor vai fazer na sua vida, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, aleluia. E de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora eu sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou, aleluia, do poder de Herodes, aleluia, e de tudo que eles tinham intenção de me fazer, porque a intenção era de matar a Pedro, aleluia. Louvado seja Deus. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, ele foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam lá reunidas, orando, eles já estavam orando por Pedro, aleluia. Ele bateu na porta da frente e a empregada, que se chamava Rode, aleluia, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, aleluia, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Então eles disseram: você está maluca, aleluia. Porque muitas vezes, irmãos, nós oramos e quando o milagre acontece, nós ficamos assim sem acreditar. Quero dizer neste dia que você, aleluia, vai ficar de boca aberta quando o Senhor operar o milagre, aleluia, que você está esperando, aleluia, porque o de repente de Deus, ele vem em dias comuns e geralmente há dias que nós estamos, sem esperar. E por isso que a palavra de Deus está falando, aleluia. Então eles disseram para ela: você está maluca, aleluia. Porém, ela insistiu que era verdade, aleluia. O de repente vai acontecer, aleluia, nas nossas vidas e vai nos deixar de boca aberta, porque muitas vezes não é pela nossa condição, não é pelo nosso merecimento, aleluia, não vai ser pela nossa condição, nem pelo nosso merecimento, nem por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas vai ser pela graça, aleluia, a misericórdia do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eles disseram: você está maluca. Porém, ela insistiu que era verdade, aleluia. Aí eles disseram: aleluia, é o anjo dele, aleluia. Ainda não acreditaram. Enquanto isso, Pedro continuava batendo, aleluia. Finalmente eles abriram a porta e quando viram que era Pedro mesmo, ficaram assustados. Quero dizer que você vai ficar surpreendido, surpreendida, assustada, aleluia, com a poderosa mão do Senhor, com aquilo que Ele vai fazer, porque Ele faz, porque Ele é, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia, porque o de repente de Deus, aleluia, ele vai se manifestar, aleluia, nas nossas vidas, aleluia, no nosso dia a dia, aleluia, enquanto nós estamos, aleluia, todos os dias, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, aleluia, buscando ao Senhor, aleluia, aleluia, na nossa casa, aleluia, fazendo as nossas orações, o nosso devocional, aleluia. Muitas vezes nós esperamos que o milagre do Senhor vai acontecer no culto de domingo ou no culto na semana, mas eu quero dizer que enquanto você está na sua casa orando, buscando a face do Senhor no teu quarto, alabassúria, alabassaia, o anjo do Senhor, ele te visita, o anjo do Senhor, aleluia, que recebe ordens do Senhor, aleluia, para entregar as nossas bênçãos, ele vem, aleluia, alebassúria, na hora que você menos esperar, o teu milagre, a tua bênção, ela vai chegar, aleluia, diante de ti, te diz o Senhor, alabassúria e canta alamanaia, alebassúria. Creia tão somente e verás a glória de Deus, que o mesmo Deus de Pedro é o nosso Deus, aleluia. O Deus que tem prazer em nos abençoar, o Deus que tem prazer em nos galardoar, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E finalmente eles abriram a porta e quando viram que era Pedro mesmo, ficaram assustados. E ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o Senhor o tinha tirado da prisão.
Aleluia, aleluia. Muitas pessoas vão ficar surpreendidas, aleluia, quando elas ouvirem o teu testemunho, quando elas ouvirem, aleluia, como o Senhor fez, aleluia, como que o Senhor fez, vai ser a pergunta. Aleluia, como que aconteceu? Aí você vai dizer, foi o Senhor, aleluia, como Pedro, aleluia, ele contou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, e contou como o Senhor o tinha tirado da prisão, e você vai contar como que o Senhor te tirou dessa situação, como que o Senhor entrou nessa tua causa, que era impossível, que você não tinha condições, aleluia, que você não tinha, aleluia, aleluia, condições financeiras, que você já estava orando, aleluia, e você olhava pelos olhos carnais e você não estava enxergando nada, mas o Senhor já estava trabalhando, porque o Senhor trabalha por aqueles que nele esperam. Enquanto você está de joelhos, enquanto você está jejuando, enquanto você está clamando, o Senhor está trabalhando, Ele está ouvindo as tuas orações, está trabalhando para que, aleluia, teu milagre venha acontecer, e ele vai acontecer. Creia tão somente e verás a glória de Deus, porque aqui aconteceu um grande milagre, e o Senhor, aleluia, é o mesmo Deus de ontem, hoje, eternamente. O Senhor, aleluia, continua fazendo milagres na vida dos seus, aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor, aleluia, diz: clama a mim e responder-te-ei. O Senhor fala: clama a mim porque eu tenho resposta. O Senhor não é um Deus que somente nos ouve, mas Ele diz: responder-te-ei e anunciar-te-ei e te mostrarei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia, porque muitas vezes, aleluia, nós contamos muito, né? Nós temos as nossas muletas, nós contamos muito, né? Com aquilo que nós temos, aleluia. Mas o Senhor muitas vezes quer que nós venhamos andar na dependência dEle, aleluia. Depender de Deus, aleluia, aleluia, confiar nele, é saber, aleluia, aleluia, que só Ele pode fazer aquilo que nós não podemos fazer, é entregar nas mãos dele e não tirar depois, é entregar e confiar, é entregar e deixar, é entregar e saber que Ele é Deus, aleluia, que Ele pode fazer todas as coisas, porque Ele faz, porque Ele pode, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, aleluia. De repente apareceu o anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. De repente o anjo do Senhor, aleluia, o próprio Deus, aleluia. Aleluia, Ele vai, aleluia, aparecer, aleluia, e enviar a tua vitória, aleluia, assim como Ele entrou na cela e nessa cadeia onde estava Pedro e operou um grande milagre. Fique com essa palavra, alabassuri, canta lamanaia, não deixe o inimigo soprar, aleluia, palavras contrárias no teu coração, aleluia, aleluia, creia tão somente, o Senhor te diz e tu verás a glória do Senhor, aleluia, na tua vida, na vida dos teus filhos, na vida da tua parentela, aleluia, aleluia, numa causa, aleluia, muitas vezes há pessoas que têm causas na justiça, eu tenho causa na justiça também, aleluia. Existem pessoas que eu conheço que nesse momento estão com pessoas desenganadas na UTI, no hospital. O Senhor é aquele, aleluia, pela sua palavra, né? Tá falando aqui, mas a igreja, ela estava em contínua oração, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se for da vontade do Senhor, o Senhor, aleluia, faz um terremoto, aleluia, numa UTI, aleluia, e surpreende a todos, e de repente de Deus, o Senhor pode enviar o seu anjo, aleluia, numa UTI, aleluia, aleluia, e levantar aquela pessoa do leito, aleluia, e dar um pulmão novo, e dar, aleluia, a saúde que essa pessoa está precisando, não importa se o médico já sentenciou, se ela está entubada, se ela está desenganada, aleluia. O Senhor pode entrar na UTI, confundir os médicos, os enfermeiros e converter a todos através de um grande milagre. A nossa
a nossa obrigação é somente orar, né? Nós oramos, o milagre quem faz é Deus, aleluia. A igreja não desistiu, porque Tiago morreu, eles não iriam mais orar por Pedro, não, eles continuaram orando. Deus quis levar Tiago, mas Deus tinha um propósito na vida de Pedro, aleluia. Nós não sabemos qual é o propósito, então nós temos que orar, aleluia, até o fim, aleluia. Aleluia, porque a última palavra quem vai dar é o Senhor, mas o Senhor manda dizer neste dia que Ele tem milagres, alabassura e cantalamanaia, que Ele quer manifestar, aleluia, sobre as nossas vidas, sobre as nossas impossibilidades. Aleluia, nós não temos, mas o Senhor tem. Ele é o dono do ouro, da prata, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, Ele é dono, Ele é o Criador do mundo, o dono do céu, da terra, aleluia, e de tudo que nela há, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E para Ele não há impossíveis em todas as suas promessas. Então, se você tem uma promessa, se você está esperando por algo, aleluia, creia que o Deus de Pedro vai entrar na sua vida com de repente, e você vai ficar boquiaberto, aleluia, e todos vão dizer, mas como aconteceu? Aleluia, aleluia, você vai falar, aleluia, o Senhor enviou o seu anjo, o próprio Senhor, aleluia, veio e me deu essa bênção e me deu essa vitória, amém? Fique com essa palavra, que o Senhor abençoe a todos, e que o Senhor possa acrescentar a nossa fé, aleluia, porque a palavra do Senhor diz que se nós tivermos uma fé bem pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, isso já é suficiente, aleluia. O Senhor não espera de nós uma fé muito grande. Muitas vezes nós achamos que se nós não tivermos muita fé, aleluia. Não, se tiver uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, que é a menor das sementes, direis a esse monte, passa daqui para colar, e ele passará. E assim será na tua vida, o Senhor fará. Amém? Tenham um ótimo dia, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Não deixe de testemunhar aquilo que o Senhor irá fazer na sua vida, em nome de Jesus.